Tarde a todos. Antes de mais, quero dar os grandes parabéns a esta maravilhosa equipa, pelo trabalho, pelo incentivo e pelos resultados que, na minha opinião, estão a ser excelentes. Acho que eles merecem uma salva de palmas. Depois de ser das últimas tem as suas vantagens. Apanha as dicas uns e dos outros e isso vai ajudar. Pensar em redescobrir os Açores. Nós vamos falar um bocadinho ao longo desta apresentação do que me traz aqui, mas eu queria começar por dizer que redescobrir os Açores é precisamente ver as diferentes perspectivas. Comigo é um 2 em 1. As palmas chegaram a Santa Maria, porque provavelmente a minha irmã vai estar lá a ver. Isto também é redescobrir os Açores, poder ter num determinado sítio a possibilidade de, noutra ilha, estarem a ver-nos aqui a partilhar. E o que é redescobrir os Açores? Eu acho que a principal ideia, e foi isso que me pediram, principais ideias que valham a pena partilhar, é acreditar sempre. Essa será trabalhar com paixão, acreditar sempre e lutar até ao fim. Isto porquê? E eu quis só trazer o que a equipa do TEDx Ponta Delgada partilhou, porque eu acredito apaixonadamente que esta é a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Pensar numa ideia é pensá-la do início ao fim. E qual foi o meu ponto de partida? Primeiro, eu gosto muito de crianças. Depois de tirar o meu curso, percebi que era isso que eu queria fazer. Sou apaixonada pelo livro do Príncipezinho, que muitos de vós provavelmente conhecem, e gostaria de partilhar uma frase que, dada as características da sala, não é possível ver muito bem, peço desculpa. Cada um que passa na nossa vida passa sozinho, mas não vai só, nem nos deixa só. Leva um pouco de nós, um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. Antoine Saint-Exupéry diz isto. E nós fomos vendo ao longo de todas as apresentações como isto é verdade e como o povo dos Açores, como também o palestrante anterior disse, tem estas características. Outro ponto de partida é se conseguirem reparar na cara desta criança que aqui vos apresento e preciso da vossa partilha para um aspecto. Se vos perguntar o que é que vos faz lembrar, se tivessem que identificar uma palavra para identificar a criança, por favor partilhem connosco que palavras é que escolheriam. Peço a vossa colaboração. Alegria. Boa, Rafaela, obrigada. Mais. Curiosidade, vida. Estas são algumas que vamos fazer, que nos vão fazer pensar o porquê é que é tão importante o que vamos ver. Outro ponto de partida, e aqui vou mostrar um pequeno vídeo, porque também mais facilmente as crianças nos mostram isto que nós acabamos de dizer. Olá, eu sou a André com 5 anos. Ok, então olha, agora vamos pensar, vamos fazer um jogo, queres? Ok, vamos fazer as caras das palavras que a mãe disser, certo? Muito bem, então, vamos imaginar que estamos na escola. Tá bem. Vamos imaginar que estamos no hospital. Vamos imaginar que estamos doentes. E que estamos contentes. E que vamos brincar. Grande sorriso. Olha, e tu achas que se brinca no hospital? Não? E se pudesses brincar? Era bom? A gente brincava. A gente brincava. E era bom? Sim. Achas que era mais fácil? Não? Tinha pessoas doentes, a gente ficava cheio de micróbios. Também é verdade. Este é efetivamente um dos pontos de partida. Todos nós já tivemos a possibilidade de entrar num hospital, certo? E a nossa primeira impressão é que está tudo branco, tudo frio, com sons aqui e ali e cheio de pessoas desconhecidas. Para uma criança com estas características e com todas aquelas que nós tivemos a falar, isto não faz muito sentido. E era isso que eu achava. Então, quando comecei a trabalhar na pediatria,
achava que fazia sentido ser também uma pequena criança. E isso implicava vestir toda a roupa do europeu quando houve os jogos de futebol na pediatria, porque eles estavam internados e tinham o direito de ver o jogo e de sentir o jogo da mesma forma, e de vivenciar esta situação de forma diferente. Mas não era comum, não é bem isto, mas não era uma ideologia de toda a gente. E não me fazia sentido. Quando eu tive a possibilidade de fazer o mestrado em Ciências da Enfermagem, cá está, e tendo em conta as características dos Açores, foi preciso fazê-lo em parceria com a Universidade do Porto, tínhamos que pensar qual era a temática da nossa pesquisa. Pensei. A minha única coisa que me fazia mais impressão é porque é que não se brinca no hospital, ou porque é que não se brinca mais. Porque parecia-me lógico, criança, brincar. E então essa foi o início para usar como fio o brinquedo terapêutico em pediatria. E isto porque a criança, quando chega ao hospital, já disse algumas das características, está frio, não conhecem ninguém, e estão assustadas. Isto acontece com os adultos, com as crianças ainda mais. Então, se o mundo deles é brincar, e se o trabalho deles é brincar, por que não fazê-lo desta forma? Então, a ideia foi criar uma intervenção em que as crianças, quando chegassem ao hospital, além de todos os aspectos que quem teve já essa situação presente sabe, brinquedos. Digam-me uma coisa, quantos de vós, por favor, podem pôr o mão no ar, quantos de vós são pais? Ok, temos muitos. Não é que os outros não compreendam de forma alguma, claro que não, mas sabemos o quanto custa ver sofrer os nossos filhos. Então, eles quando chegaram ao hospital, e temos que fazer todo o acolhimento natural e apresentar o serviço, o que foi feito foi utilizar brinquedos, utilizar livros adaptados à idade da criança, porque se a criança efetivamente entrar no hospital de uma forma mais relaxada, diminui o tempo de internamento, melhora mais rapidamente, sai mais rapidamente do hospital, e isso, numa visão economicista, é também muito bom, e temos ganhos em saúde, e isso é importante, é isso que nós queremos. Então, vou-vos trazer, André, vou precisar da ajuda do André de 5 anos, que agora já tem 7. Anda cá. As crianças, quando chegavam, em vez de nós lhes explicarmos que, efetivamente, vai haver uma equipa médica, uma equipa de enfermagem, e que eles vão conhecer o serviço e que vão ter diversos instrumentos com os quais terão que lidar, que não conhecem no seu dia-a-dia, porque entre a bola, o carrinho e a boneca, isso não acontece. E então, podiam ser eles, André, os respectivos médicos e enfermeiros, e assim, quando tivéssemos que explicar a razão pela qual eles precisariam de ser funcionados para colocar o soro, se calhar assim é mais divertido de explicar. Se eles fossem operados, tinham efetivamente que perceber porque é que os médicos e os enfermeiros são todos iguais. Vestem todos toucas, desculpa, toucas e outras batas, e passam a ser todos iguais, mas assustadores, porque não se vê quem lá está. Um dos meninos da intervenção dizia-me: mãe, é tal e qual a Patrícia disse, mas há mais uma coisa, o que é? Dizia-lhe a mãe preocupada, quando ele acordou da cirurgia: parece um jogo entre o Benfica e o Porto. Entre o Sporting, peço desculpa, entre o Sporting e o Porto, porque era uns vestidos de azul e outros de verde. Isto sim é importante, porque em vez de eles estarem centrados em todos os problemas, em todas as dores que adivinham e de o assustar, eles pensaram no jogo. E aqui, perdoem-me, não estou aqui a beneficiar de nenhuma equipa futebolística, mas efetivamente era esta a situação. A enfermeira, em vez de ser a Patrícia, neste caso porque era eu que fazia a intervenção, era uma boneca que estava vestida tal e qual, e tinha mais um menino e uma menina, tal e qual as fardas da pediatria. Então, em vez de eu explicar a razão pela qual isso acontecia, eles tinham a possibilidade de puncionar a boneca, de experimentar na boneca, e em vez de sermos nós os atores, são eles. O que para eles é sempre mais fácil, eles tomam o domínio da situação.
E também podiam escolher uma coisa para nos ajudar. Eles nem sempre dizem como é que se sentem. Obrigada, André, pode ir. Eles nem sempre nos dizem como é que se sentem. Então eles podiam escolher se estão contentes ou se estão tristes, mesmo não dizendo efetivamente a razão como é que se sentiam. Parecia-me tão lógico. Às vezes eu só queria salientar um aspecto. As pequenas coisas às vezes são muito mais valorizáveis do que as grandes coisas. Não é preciso muito para fazer uma intervenção destas. Já vos vou mostrar, temos muitas soluções ao nosso dispor. E então, depois, não sei porque é que... entretanto, fiquei sem a mão. Tive outra situação que me ajudou imenso. Conhecer um dos membros da Operação Nariz Vermelho, Mark McElborg, que não sei se alguém tem a possibilidade de já o conhece, é uma pessoa fenomenal e me ajudou a procurar o meu palhaço interior, que é um workshop que eles desenvolvem, que ajuda imenso. E esta foi uma visita à pediatria do hospital, em que o Mark mostrou como é que o nariz faz tantos milagres, o nariz e um fato de palhaço, obviamente. Não dá para ver muito bem, mas podem ver os sorrisos das caras das mães, das enfermeiras e das crianças perante esta situação. É isso que se quer. Elas estão doentes, não precisam de ficar mais tristes do que a situação à partida exige. Acabou-se o trabalho, fez-se todo o desenvolvimento da intervenção, acabou-se o trabalho, apresentou-se. Fugindo à formalidade, no fim está tudo orientado, fugindo à formalidade que a defesa permite e pondo todo o júri de nariz vermelho para tirar a fotografia, foi-me sugerido que eu editasse a tese em livro. O que na altura, e se calhar devido à nossa insularidade, somos pequeninos, não, isso não faz sentido, está bem, ok, vocês estão a dizer só por dizer. E na altura não valorizei esta situação. Até que percebi que não era sempre assim. Se calhar. Até que tempos depois tive a proposta por parte de uma editora do continente, a Luz ao Ciência, de fazer a edição do livro. Nessa altura já era contadora de histórias pela Fundação do Gil, que também abre a janela às crianças na pediatria do hospital e que nós cá já temos, e já tinha uma relação muito mais presente com a Operação Nariz Vermelho, tendo em conta 2 ou 3 workshops que já se tinha estabelecido cá. Não me faria sentido editar um livro que ajudasse as crianças hospitalizadas, porque este livro não é só para profissionais de saúde, é para os pais que tiveram crianças doentes, é para os pais que querem saber como é que podem ajudar o seu filho, e é para que se tente fazer sempre o melhor pelas crianças. E então, os livros, parte da receita do livro, reverte a favor destas ambas as instituições. O Carlos, outro dia, na apresentação, dizia que uma das razões pelas quais este TEDx Ponta Delgada estava a correr bem era a equipa. Eu acho que se nós fizermos as coisas bem acompanhados, com paixão e sabendo aquilo que nós queremos, as coisas correm às mil maravilhas. Foi isso que aconteceu. Entretanto, mais uma coisa. O Carlos também falou das dificuldades. Temos muitas, inerentes à nossa ilha, inerentes a muitas situações. E queria-vos deixar passar uma ideia. Lutem contra todas as barreiras que vos aparecem, porque elas vão aparecer. Tivemos muitas dificuldades no caminho. Esta edição do livro coincidiu com um diagnóstico de doença crónica meu, que me deixou muito limitada, e com um diagnóstico de tumor maligno da minha mãe. Isto para vos dizer que eu fiz as correções sentada quando a minha mãe saiu da cirurgia. E quando o livro estava finalizado, foi quando nós estávamos no continente a fazer radioterapia, porque as ilhas trazem-nos isso mesmo, nós temos que sair. E mesmo assim, se calhar por ser tão batalhada, as coisas têm mais sentido, têm muito. A equipa de amigos, a capa foi, o artista é o André, neste caso a capa é feita com o André, tirada a fotografia pelo pai, a edição é de um primo, a revisão é dos amigos. Tudo foi feito, como o Carlos dizia muito bem, por uma equipa de amigos que soube muito, muito bem. Aqui, como eu vos estava a dizer, quando fui buscar na altura, quando estava em radioterapia com a minha mãe, achei que o meu marido e o meu filho cederam o lugar à minha mãe, porque isto seria um fator importante, e com a filha buscar o livro, que para mim não fazia tipo, ok, mas para ela era muito importante. E a primeira vez que vi o livro na FNAC, tipo, eu não posso acreditar, está aqui. Ou é porque achamos que às vezes não é possível, nós temos as mesmas possibilidades de fazer tudo o que
noutros sítios conseguem fazer. Não faria sentido apresentar este livro cá sem ter alguns dos colaboradores. Um colega meu de enfermagem, com um amigo, além de ser um amigo, um excelente exemplo, o Hélder, e a Fundação do Gil e a Operação Nariz Vermelho. Assim foi. Estes foram alguns dos momentos, toda a gente em pé, a fazer cosquinhas e massagens uns nos outros, porque foi o que o membro da Operação Nariz Vermelho nos trouxe, e a Margarida Pinto Correia, que com muito agrado vieram para quê? Para dar jus àquilo que se quer, fazer sorrir as crianças, sejam enfermeiros, médicos, contadores de histórias, palhaços, amigos, pais, temos todos a possibilidade de os fazer. Enquanto docente, e tenho aqui algumas professoras universitárias, é também importante passar a palavra e fazer ver aos outros, e neste caso aos nossos estudantes, que é possível. E é nessa altura que tem que começar, porque depois eles, a determinada altura, os exemplos são muitos, uns bons, outros maus, e se não tiverem o bichinho e não virem a razão pela qual as coisas têm acontecido, pode ser mais difícil. Aqui está a capa, e não queria deixar acabar sem vos dizer, perdoem-me, ai agora no meio da tralha. Não vos queria deixar de ler esta frase. A arte deve permanecer no sonho de todas as crianças, sendo que estas não precisam de máscaras. Por isso utilizamos a menor máscara do mundo, o nariz de palhaço, a que menos se esconde e a que mais revela como verdadeiros artistas. E às vezes é tão fácil, basta isto, se deixar. Obrigada.